E aí, hoje a gente vai resolver um quebra-cabeça, um que parece simples, mas que na verdade testa o nosso raciocínio lógico. A missão aqui é bem clara: descobrir o que de fato a gente pode chamar de um fato. Bora lá? Então, a pergunta central é essa aqui, ó. Qual dessas frases é uma proposição lógica? Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem. Ok, então temos aqui as 5 candidatas. Tem de tudo um pouco, né? Opinião, comparação, até pergunta. Algumas delas parecem fazer sentido, não é verdade? Mas olha, quando o assunto é lógica, só parecer não adianta. A gente precisa da ferramenta certa para separar o que é o quê. E essa tal ferramenta é, basicamente, entender o que é uma proposição. Sacar esse conceito é o que vai resolver o nosso quebra-cabeça. Então vamos lá, o que é isso? Olha só, a regra de ouro é esta. Uma proposição lógica é, antes de tudo, uma frase declarativa, uma afirmação. Mas o pulo do gato está aqui. Essa afirmação tem que poder ser classificada como verdadeira ou falsa. E só isso. Não tem espaço para talvez, depende ou acho que sim. Para facilitar nossa vida, vamos quebrar isso num checklist de 3 pontos bem simples. Primeiro, a frase tem que afirmar alguma coisa, não perguntar. Segundo, ela só pode ter 2 resultados possíveis, ou é verdadeira ou é falsa. E terceiro, que é super importante, essa avaliação tem que ser objetiva, não pode ser uma questão de opinião. Beleza? Com o nosso checklist na mão, bora começar a investigar. E o primeiro grupo de suspeitos que a gente vai eliminar de cara são as frases que são basicamente pura opinião. Vamos pegar a primeira. A filha de Thelma é bonita. Ela está afirmando alguma coisa, né? Tá. Mas o problema todo está na palavra bonita. Isso é um julgamento de valor, é totalmente subjetivo. Agora olha essa outra. Porto Alegre é muito longe. Essa parece mais pé no chão, né? Mas, peraí, longe em relação a quê? Para quem? A palavra longe é totalmente relativa. Depende do referencial de cada um. E é aí que mora o perigo. Tanto bonita quanto longe são palavras que mudam de significado de pessoa para pessoa. Não tem como a gente provar de forma objetiva se são verdadeiras ou falsas. Ou seja, elas falham justamente no nosso terceiro passo, o da objetividade. É o mais importante. Então, o veredito é simples. As opções A e C estão eliminadas. Elas são opiniões, não proposições lógicas. Vamos para as próximas. Certo. Agora vamos pegar o segundo grupo de frases para eliminar. E olha, essas aqui são ainda mais fáceis de riscar da lista. Olha só a opção B. Nem precisa pensar muito. É só ver o ponto de interrogação no final. É uma pergunta e não uma afirmação. E a mesma coisa acontece com a opção D. Ela também está fazendo uma pergunta, pedindo uma informação e não declarando um fato. Isso volta lá no primeiro item do nosso checklist, lembra? Uma proposição precisa declarar alguma coisa. Perguntas não declaram nada. Elas perguntam. Por isso não faz nem sentido tentar dizer se uma pergunta é verdadeira ou falsa. Então, pronto. Opções B e D também estão fora. Elas não passam nem na portaria do nosso teste. Bom, depois de eliminar 4 das 5 opções, só sobrou uma, a grande finalista. Será que ela consegue passar pelo nosso teste de 3 pontos? Vamos conferir. A última que sobrou foi a letra E. Márcio é mais alto do que Júlio. Essa aí parece uma comparação bem direta, né? Bem objetiva. Vamos aplicar o nosso teste. Primeiro passo. É uma declaração? Sim, check. Está afirmando alguma coisa sobre a altura deles. Segundo passo. Pode ser só verdadeira ou falsa? Sim, check de novo. Ou o Márcio é mais alto ou ele não é. Não tem meio termo. E terceiro, o passo decisivo. É objetiva? Com toda certeza, check. A gente pode pegar uma fita métrica, medir os dois e tirar a prova. Não tem espaço para eu acho que aqui. E aí está, a opção E passa com folga em todos os critérios. Achamos a nossa proposição lógica. Quebra-cabeça resolvido. Mas, tá bom, resolvemos o problema. E daí? Por que isso é importante na vida real? É porque entender o que é uma proposição lógica é, na verdade, a base para a gente conseguir pensar com mais clareza. Então vamos só relembrar as regras de ouro. Uma proposição tem que afirmar algo e não perguntar. Ela tem que ser mensurável, não algo que a gente debate. E por fim, tem que ser possível provar se ela é verdadeira ou falsa com base em evidências, em fatos, e não em achismos.
No fim das contas, saber essa diferença é uma baita ferramenta para a vida. É isso que nos ajuda a separar o que é um fato verificável do que é uma opinião subjetiva. E essa é a base para qualquer conversa produtiva e para a gente tomar decisões melhores. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. No nosso dia a dia, quantas opiniões a gente acaba tratando como se fossem fatos absolutos, hein? Saber diferenciar uma coisa da outra, bom, esse é o primeiro passo para ter um pensamento mais claro e mais crítico.